Olá, turma. Vamos para o segundo exercício de nossa prova de 2021-1. Faça um programa para imprimir em tela uma figura que segue o padrão da figura a seguir. Então, é basicamente imprimir em tela essa figura neste padrão, só que o número de linhas e colunas tem que ser fornecido pelo usuário do programa. Os valores devem ser inteiros, ímpares, de 5 até um valor X definido pelo programador, né? Como não falou que é o usuário, a gente pode definir via o programa mesmo esse valor de x. Então, por exemplo, de 5 até 20. E o número de linhas deve ser sempre igual ao número de colunas. Ok, muito bem. Então, vamos para a implementação deste programa. Eu vou criar uma variável x e vou atribuir ela a um valor qualquer, 20, né? Para ser utilizado no nosso intervalo. Então, eu vou fazer a coleta de dados, só que como eu quero fazer um controle nessa coleta, eu vou usar um do while. E também eu vou usar uma variável booleana para nos ajudar caso ocorra um problema na entrada. Muito bem. Então, eu também vou aproveitar, né, vou criar de uma vez aqui o número de linhas e colunas do nosso programa, ok? Poderia ter criado tudo lá em cima mesmo, sem problema. Linhas e colunas, muito bem. Então, eu vou começar, né, com uma mensagem, entre com o número de linhas. Vou coletar o número de linhas. Enquanto, lembrando que eu vou, toda vez que iniciar o do, eu vou desligar o problema, né? Eu vou considerar que antes do usuário digitar alguma coisa, não há nenhum problema. Após ele digitar, aí caso, né? Se aí sim o número de linhas for menor do que 5 ou o número de linhas for maior do que 20, que está fora do intervalo de 5, né, a 20, o intervalo que eu defini, e eu poderia colocar o x, né, maior do que o próprio x que eu coloquei ali em cima, né, ou se o número de linhas, mod 2, foi igual a zero, porque aí ele é par, não pode. Entrada inválida. O problema, eu vou ligar o problema. E se o problema estiver ligado, ele simplesmente vai repetir, né, o do. Ok? Então, aqui a gente tem um ponto e vírgula. Então, por exemplo, se eu entrar com 7, ele vai aceitar. Se eu entrar com o valor abaixo de 5, mesmo que seja ímpar, né, par ou ímpar, tanto faz, ele não vai aceitar. Ele não vai aceitar o 20, porque é par. Ele não vai aceitar o 21, mas vai aceitar o 19. Então, está funcionando. Poderia ter criado esse intervalo com o número 21, né, para fazer um pouco mais de sentido, né, o intervalo de x a xy, né? Então ele aceitaria o 21. Muito bem. E agora, basicamente, é fazer, claro, antes do duplo for, né, a gente pode colocar que o número de colunas é igual ao número de linhas. Não preciso coletar esse dado de novo, porque os dois têm que ser iguais. E eu vou fazer um duplo for.
onde o I vai ser menor do que o número de linhas. Vai começar de 0 até o número de linhas menos 1. I mais mais. E o meu J vai começar de 0 até o número de colunas menos 1, né? J menor do que colunas. J mais mais. Muito bem. Então, como a figura, o centro dela é o Z, eu poderia usar ele como o primeiro if. Tem várias formas de fazer, claro. Então, se o I for igual a o número de linhas sobre 2 e o J for igual ao número de colunas sobre 2, o único caso é se tiver quando o elemento está na posição central dessa figura. Portanto, é o Z. Else if. Agora, se ele está na borda, o I igual a 0 ou o I é igual ao número de linhas menos 1, ou está na primeira linha, ou está na última linha, ou está na primeira coluna, ou na última coluna, que é colunas menos 1. Neste caso, eu vou imprimir o X, que é a borda. Bom, para todos os outros casos, eu vou imprimir o Y. Depois que eu terminar esse for mais interno, eu vou fazer a quebra de linha. Set. E temos toda a borda com X, o centro com Z e as demais posições com Y. Assim, terminamos o nosso programa.